Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estavam em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta do que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus viu a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque. Eles disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em número maior e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, Deus viu a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre suas vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou debaixo do Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz para você? Para você me bater 3 vezes. Para você bater em mim 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta o teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parados no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas apenas fale o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade de Moabita, da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão
foi com Balaque até Criate Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte de carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar eu ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão, e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus, o Senhor, não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja no meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você não fez nada senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele os levou para o campo de Zofim, no topo de Pisgá. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, e ouça e escute, filho de Zippor. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixe de agir? Acaso ele promete e deixe de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levantou como leoa. Levanta-se como leão e não se deita, até que se devore sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaque respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, onde se vê o deserto de Gessimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor. Com cedro junto às águas, seus reservatórios de águas transbordarão. Suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior que do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, quando suas flechas o atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoem, e amaldiçoados os que os amaldiçoem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse:
Eu os chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei os mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além do que da ordem do Senhor. E eu devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo. Mas venha, deixe-me adverti-lo do que esse povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este seu oráculo: Palavras de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão de que vem do Todo-Poderoso, e daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro, e vai ser Jesus, né? Aqui, profecia. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará a fronte de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Destruirá. Balaão viu Amalaque e pronunciou esse oráculo. Amalaque foi o primeiro das nações, mas seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia você, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. A quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à sua imoralidade sexual, com mulheres moabitas que os convidaram aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque tratam vocês como inimigos. Quando eles enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Mais um dia. É isso. Glória a Deus.